Que a paz de Jesus nos envolva a todos. Hoje, 21 de abril de 2020, data, além do aniversário de Brasília, comemoramos também 33 anos de fundação da nossa Sociedade Espírita de Amparo ao Menor, Casa do Caminho. 33 anos de serviços prestados à criança, em nome de Jesus, com muita alegria, vencendo os desafios e os obstáculos que não foram pequenos, mas sempre com a vigilância, com a misericórdia, a vigilância dos espíritos protetores e a misericórdia divina agindo. Farei uma breve síntese, como tudo começou, pois muitos colaboradores, remunerados e não, conheçam a história da nossa casa, porque as pessoas passam, né? E a instituição é perene, e aqueles que chegaram depois registrem a história para encaminhar à frente. Há mais de 3 décadas passadas, frequentávamos a Comunhão Espírita de Brasília, que mantinha um lar de criança chamado Nosso Lar. A Comunhão comprou o terreno de uma instituição católica chamada Maria José e construiu ali casas-lares, dando início de imediato ao atendimento a crianças órfãs. Seu Mário, que era então presidente da Comunhão Espírita, aliás, o eterno presidente, foi presidente até quando desencarnou há poucos anos atrás, pedia ele que nos autorizasse a filmar o nosso lar, as suas instalações internas e externas, pois pretendíamos fundar uma casa seguindo aquele modelo. Botei aqui no ombro aquela câmera de VHS que pesava uns 5 ou 6 quilos e fiz um vídeo. Tenho a fita até hoje. Isso é uma relíquia, né? Então, em VHS, iniciamos de imediato a fazer algumas reuniões com os amigos, convencendo-os a criar, a fundar uma instituição, seguindo aquele modelo que apresentávamos nas reuniões. Depois de alguns meses nessa campanha, em 21 de abril de 1987, fizemos a ata de fundação da Sociedade Maçônica de Amparo ao Menor, Casa do Caminho. Tiveram ali alguns nomes oferecidos para registrar a instituição ora fundada, ora em fundação. Entre os 3 nomes, o que nós apresentamos de Casa do Caminho foi a mais votada e ficou então Casa do Caminho. Iniciamos uma vez por mês, fizemos uma programação, iniciamos reuniões em busca de solução, em busca de terrenos para iniciar o atendimento às crianças. Primeiramente, foi nos oferecido uma casa na aldeia SOS, na Asa Norte. Eu tinha lá umas 10 ou 12 casas, lares, e tinha algumas desocupadas. Então, conversando com o presidente, ele cedeu uma casa para a Casa do Caminho iniciar o atendimento às crianças. Quando já iniciávamos a reforma, colocamos logo a placa e aquele presidente não permitiu que colocasse placa, porque disse ele, sendo nome de outra instituição no ambiente inteiro, não poderia separar uma casa para outra instituição, tinha de ser sem placa. Não, dispensamos então a caridade daquele irmão e fomos em busca de outro terreno. A segunda oportunidade foi um terreno na W5 Norte, um prédio abandonado no meio da rua lá, que um conhecido nosso, diretor da Secretaria de Ação Social, nos ofereceu.
achamos pequeno o prédio. Estava iniciando a localização, ou a erradicação, melhor dizendo, da invasão do Paranoá, que ficava às margens do lago, lá na barragem do Paranoá, e o governo Roriz, naquela época, levava a fixação daqueles moradores numa área mais afastada do lago, e os grupos que tinham trabalho de atendimento àquela invasão, dava a ele o direito de terrenos lá em cima, na nova fixação. O seu Mário, eu dirigia lá um grupo de quase 70 pessoas, uma vez por mês. Era um grupo da campanha Alto de Souza, distribuir alimentos, aquele formato, né? Leia o Evangelho segundo o Espiritismo, aplica a paz se assim for permitido, leva a mensagem da doutrina espírita, e a gente fazia de tudo. A gente levava gente para o hospital, criança que nascia 2 ou 3 não tinha registrado, a gente levava para o cartório para registrar, a gente conseguia remédios, conseguia cirurgias, no nosso grupo tinha médicos, cirurgiões, e esse grupo era bastante conhecido lá no Paranoá, esse grupo que era da Comunhão Espírita. E o grupo a mentora espiritual do nosso grupo era Amélie Boudet, que foi esposa de Kardec. Mas o terreno, e nos ofereceram o terreno. Foi lá a dona Wesleya Roriz, esposa do Roriz, do Joaquim Roriz, com o administrador William Cavalcante, e nos mostrou o terreno destinado ao nosso grupo, que seria, como disse, passado para a Casa do Caminho. Era lá uns 500 ou 700 metros e não havia possibilidade de ampliar a área. Portanto, devolvemos a área e era pequeno. O que desejávamos serviço a iniciar o atendimento da criança. Fomos para a segunda etapa, mais uma etapa, um terreno em Braslândia, que pertencia à grande loja maçônica de Brasília, que foi nos oferecido esse terreno para iniciar ali o atendimento. Iniciamos a construção, de pronto, construindo ali, já tinha materiais de construção, os pedreiros trabalhando, e chegou lá um fiscal de obra da administração regional, dizendo: este terreno não está legalizado, não está formalizado o destino do terreno. Essa área é uma área para a escola. Estamos tentando mudar a destinação, mas por hora não pode funcionar outra coisa a não ser escola aqui, que aqui funcionou a primeira escola de Braslândia. Paralisamos a obra e vamos então iniciar em nossa casa, que tínhamos mudado recentemente do Cruzeiro Velho, tinha uma casa grande da esquina. Vamos iniciar o atendimento. Quando começamos a reforma, surgiu outra oportunidade. Na época, uma vez por mês, eu dava uma palestra no Centro Espírita Bezerra de Menezes, na QNJ 18, em Taguatinga, que cuja presidente daquela casa espírita é a Dona Margarida, bondosa Dona Margarida. E a Dona Margarida, sabendo da nossa busca de terreno, disse ela para mim: Ciro, tem aqui perto, bem próximo na QNJ 10, uma área abandonada há muito tempo. Virou um matagal, lá tiveram já várias invasões, o governo tira e abandona, não ocupa a área. Funcionou por lá uma instituição de criança há muitos anos, e acolhia crianças, e a vara da infância fez uma interferência e eles mudaram para o estado de Goiás, lá perto de Corumbá. Fomos lá ver a área, Dona Margarida e eu. Visitando a área, passando por fora, né, da área, porque o matagal era intenso, não dava para entrar, quarteirão inteiro, disse eu a Dona Margarida: mas é muito grande esse terreno. E aí ela puxou minha orelha. Ela disse: mas Ciro, você já devolveu 2 espaços porque eram pequenos, e agora não quero um porque é muito grande. Corei de vergonha, né? Corei de vergonha. Falei: Dona Margarida, tá bem, eu vou atrás, vamos buscar
a posse desse terreno. E aí vamos dar aqui, abrir uma porta, e a senhora traz o centro espírita, lá da casa da senhora, traz para cá o centro espírita, construa aqui algum abrigo para acolher o centro espírita de Bezerra de Menezes. No outro dia buscamos a propriedade do terreno, que pertencia à Fundação do Serviço Social, que era órgão ligado à Secretaria da Ação Social, que tinha como secretária Maria Alice. O governador era o Roriz, que tinha como secretária de Ação Social a Ana Alice Guimarães, esposa do então deputado Salviano Guimarães. O presidente da Fundação do Serviço Social era Luiz Mário, professor Luiz Mário. E disse ela, olha, tem que ir para a aprovação do Conselho da Fundação do Serviço Social a cessão deste terreno. Mas você pode assumir o terreno imediatamente. Depois a gente cuida dessa formação, dessa formalização dos documentos da ocupação. A Fundação do Serviço Social tinha um conselho diretor. Eu era um dos conselheiros da Fundação do Serviço Social, que tinha o assento lá em nome da Federação das Indústrias do Distrito Federal, onde eu era diretor. E eis que facilitou, foi aprovado por unanimidade quando levei lá a nossa proposta. Buscamos na fazenda aqui próxima, papai e o tio, que morava com ele. Papai já era viúvo, a mãe tinha desencarnado já há alguns anos, poucos anos. E eu disse, papai, preciso da ajuda do senhor. O senhor vai lá para Taguatinga, ocupar uma área, um matagal, porque até que eu construa, eu não tenho como manter a posse desse terreno para evitar a invasão. Trouxe o papai, o tio Dito, algumas galinhas, algumas criações assim, né? Ele deixou lá um empregado tomando conta na fazenda. E botamos telhas, construímos um telhado urgente sobre uma construção no canto e ficou ali meu pai. Iniciamos, já pronto para iniciar a construção, fomos então aguardando a documentação ser formalizada e fomos falar com o governador, que já era o Vanderlei Valim, pois o Roriz tinha afastado para candidatar-se e o vice dele, que era o Valim, assumiu. E o Valim me disse assim, Ciro, eu te dou a ocupação agora, assina o documento. Mas só tem uma exigência a fazer, você precisa inaugurar no meu governo, que termina agora em dezembro, pois 1º de janeiro é a posse do outro governo, que seja o Roriz ou outro. Falei, mas governador, faltam 5 meses. Ele, só assina o documento se assim for. Falei, assumiu o compromisso. E 20 de dezembro de 1992, recebíamos as 3 primeiras crianças. Fizemos a inauguração com a presença de alguns políticos, de alguns amigos, de algumas pessoas conhecidas na cidade, os primeiros voluntários que já se apresentava para a nossa casa. E recebemos as 3 primeiras crianças naquela inauguração da primeira casa lá. A Miriane contava poucos meses, Miriane Oliveira, Miriele, sua irmã, e uma outra irmã mais velha que era Michele Oliveira. A Miriane, a mais nova, e a Michele Oliveira, elas trabalham, elas são colaboradoras remuneradas da Casa do Caminho na presente data. Ali iniciamos a atividade, o atendimento prático, em seguida recebemos, 2 dias depois recebemos mais 2 crianças, em tempo curto fomos para 25, construímos mais uma casa lá e iniciamos a evangelização espírita aos domingos. Trouxemos alguns irmãos lá da comunhão espírita e eles cuidavam da evangelização das crianças. Às quartas-feiras fazíamos o culto do Evangelho no lar, onde os primeiros colaboradores, voluntários, já estavam se apresentando e fazíamos ali uma pequena
uma pequena reunião, nesse culto do Evangelho. Na época, contávamos já com Amadeu, a Expedita, a Isabel Albuquerque, o Paulo Araújo e sua noiva Dora, e o Júlio e a Meire, um casal muito querido. Todos espíritas. Eis que, em janeiro de 1992, estávamos, eu e a minha família, em Guarapari, em férias, aproveitando as férias das crianças, numa casa isolada, bem isolada da cidade, na beira de praia, casinha modesta. Lá ocorreu um fato, que não vou aqui relatar, que me vi, assumi o compromisso, ou foi me lembrado do compromisso que tínhamos perante a espiritualidade, de não só criar uma instituição, mas que deveria ser ela espírita, pois não tinha um nome de espírito no nome. Antecipamos nosso retorno a Brasília, a minha família concordou de pronto, dizendo eu o motivo, que era para criar um centro espírita dentro da Casa do Caminho, que até então era só lar de criança. Iniciamos de pronto as adaptações das instalações, construindo mais alguns espaços, e em 12 de outubro de 1992, fizemos a primeira reunião espírita do Centro Espírita Casa do Caminho. Lá estava presente Paulo Sérgio Pereira, a Isabel Cristina Albuquerque e o nosso irmão Melo. O Melo colaborou muito na construção destas instalações. Logo depois vieram os irmãos Fayad, que são os fundadores do Voluntário da Paz, e 3 ou 4 vieram para a Casa do Caminho, iniciando um grupo mediúnico, pois tinha uma casa espírita que tinha reunião pública, tinha evangelização e não tinha um grupo mediúnico. Iniciou de pronto um grupo mediúnico. Mas precisávamos de mais outro grupo mediúnico. Precisávamos colocar no grupo mediúnico médiuns da casa que não tínhamos, porque tinha iniciado a reunião pública, o estudo sistematizado, mas não tínhamos médiuns prontos. E o que fizemos? Criamos uma apostila de estudo da mediunidade em 20 reuniões, com uma vasto apoio das obras kardecianas, de todos os nossos livros da doutrina espírita, as apostilas da FEB que já eram divulgadas para o ESD. Iniciamos então um grupo para a educação mediúnica, o estudo da mediunidade, em 20 reuniões, preparar médiuns para ingressar no grupo mediúnico, com o compromisso que continuaria o estudo, que continuaria estudando mesmo estando no grupo mediúnico. E assim fizemos. Foi avançando, a nossa casa crescendo, e o Ferreira, José Ferreira, tinha sido nosso companheiro da Comunhão Espírita, foi embora, ele era militar, foi embora para a fronteira e disse: quando eu for para a reserva eu apareço. E imagino que a Casa do Caminho já esteja andando nessa época. Lá foi ele. Fez contato comigo, soube que a Casa do Caminho já tinha sido fundada, e um dia ela apareceu lá. Me surpreendeu. E ele assumiu então a reunião pública de sábado, assumiu a direção do grupo mediúnico, um deles, e aí começava a delegar as tarefas, a dividir as tarefas.
Casa do Caminho foi caminhando, novos trabalhadores foram chegando e hoje, aos 33 anos, a Casa do Caminho atende 500 crianças. Na unidade da Samambaia e na unidade de Taguatinga, entre creche e o acolhimento, o abrigo de criança, aquelas que lá moram. O abrigo, as crianças permanecem ali, moram. A creche, a criança chega de manhã e vai embora. São 10 horas dentro da instituição com 5 refeições, onde não paga nada, como toda instituição espírita deve trabalhar, nada cobrando. Não paga o creme dental, não paga fralda, pois atendemos a partir de 6 meses, não paga nem uniforme. No endereço de Samambaia, no endereço de QNJ em Taguatinga, são 500 crianças. O centro espírita cresceu, temos atividades hoje todas as noites, todos os dias, mas há trabalho para todos. Os irmãos foram chegando, atendendo ao chamado, iniciando novos atendimentos, assim fomos descentralizando, delegando tarefas. Mas faltam trabalhadores. Portanto, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, apresente-se. O trabalho é de todos, mas a obra é de Jesus. Feliz aniversário, Casa do Caminho. Obrigado, Jesus, por nos manter matriculado nessa casa abençoada. Muita luz e paz a todos, irmãos.